Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Antônio Kuzikoski, eu sou professor de Direito Constitucional e de Direitos Humanos. Neste vídeo eu vou descomplicar contigo o processo de criação de estados e criação de municípios. É muito importante compreender a Constituição nos parágrafos 3º e 4º do artigo 18. Antes, eu peço uma gentileza, se inscreve no canal já, assim você assegura vídeos de Direito Constitucional toda semana para você. Eu sempre primo pela objetividade e pela atualidade. Os temas estão sempre conforme as mais recentes alterações do texto constitucional. E aqui a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Isso aqui cai bastante em prova de concurso público e exame de ordem. Criação de estados e de municípios. Inicialmente, você já deve ter ouvido falar que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Apesar de haver essa indissolubilidade no Pacto Federativo, não há impedimento para a criação de um novo estado, não há impedimento para a divisão de um município. O que a insolubilidade proíbe é que os estados saiam do todo, que os municípios sejam todos extintos. Agora, algumas alterações pontuais no Pacto Federativo, realmente não há nenhum problema. Todo o processo de criação e divisão e desmembramento e fusão e incorporação de municípios está lá no artigo 18, parágrafo 3º e 4º. E eu vou me referir daqui em diante sobre todas essas categorias, incorporação, fusão, divisão e desmembramento, como criação. Vamos usar a palavra criação de forma genérica. Mas, para não dar errado em prova, é importante que você saiba a diferença exata que há entre divisão, desmembramento, fusão e incorporação. Portanto, rapidamente, deixe-me explicar. Inicialmente, na divisão, eu tenho um ente que é, como o nome diz, dividido. E o resultado dessa divisão é o quê? Dois ou mais entes novos. Então, quando a gente vai dividir um estado, esse estado desaparece, o estado originário desaparece, você está vendo na representação. E isso vai dar origem a dois ou mais estados novos. Estou me referindo a estado, mas essa categoria de divisão também aplica-se para município. Aí você fala, Antônio, isso aí não foi o que aconteceu lá no Pará. É verdade, não foi o que aconteceu no Pará. Ou o que quase aconteceu no Pará foi uma tentativa de desmembramento, é outra figura, é outra realidade. No desmembramento, o ente originário é fatiado. A gente dá uma fatiada nele e o resultado é o ente originário permanecendo na organização político brasileira, mas com uma extensão territorial menor. E a parte dissidente acaba originando um ou mais entes autônomos. Então perceba, lá no Pará, o Pará continuaria Pará, mas seria um Pará com uma extensão territorial menor, porque a parte dissidente acabaria dando origem a dois novos estados, no caso Tapajós e Carajás. Não foi adiante o projeto, mas eu vou explicar como foi feito esse projeto já já. Então você já sabe a diferença entre divisão e desmembramento, e fusão e incorporação. Você sabe? São realidades muito parecidas com a divisão e o desmembramento. São inversamente proporcionais, você vai notar isso aqui. Na fusão, dois ou mais entes acabam se juntando para criar uma coisa nova. Então, perceba que na fusão, os dois entes originários desaparecem. Vamos imaginar que Santa Catarina e Rio Grande do Sul decidem se juntar para formar um estado novo. Note, Santa Catarina e Rio Grande do Sul desapareceram. O que se criou a partir de uma fusão foi uma coisa nova, uma coisa diferente que até então não existia. E a fusão é diferente da incorporação ou anexação, na qual um determinado estado ou município, novamente tudo isso vale também para município, acaba abocanhando outro, acaba incorporando outro, anexando outro, e o resultado disso vai ser o quê? O ente originário, ele fica maior. Para exemplificar, imagine que o estado do Rio de Janeiro incorpora o Espírito Santo. O Espírito Santo desaparece, como você vê aqui na representação, e o Rio de Janeiro continua, mas com uma extensão territorial agora maior. Pois bem, você já sabe qual é a diferença entre divisão, desmembramento, fusão e incorporação. Mas como que é feito isso no processo regrado pela Constituição? Bom, o artigo 18, parágrafo 3º, fala que para criar Estado, inicialmente a gente precisa de um plebiscito. Um plebiscito envolvendo a população diretamente interessada. Plebiscito é uma consulta prévia
a população. A gente vai, antes de fazer a mudança, ouvir a população diretamente interessada. Por população diretamente interessada, a gente vai considerar a população que está situada naquela unidade que vai ser alterada. Então, lá no caso do Pará, por exemplo, quem votou no plebiscito foram os eleitores do Pará, não do Brasil inteiro. Se a resposta do plebiscito é não, encerra por ali. Se a resposta, contudo, do plebiscito é sim, aí a gente encaminha aquele projeto para o Congresso Nacional fazer, querendo, uma lei complementar. Essa lei complementar é uma lei diferente, ela é aprovada por maioria absoluta. Maioria absoluta é mais da metade do total. É mais difícil criar uma lei complementar do que uma lei ordinária. E aí, a prova normalmente vai trocar plebiscito por referendo. Referendo é uma consulta posterior. Você viu que é plebiscito, não é referendo. E vai trocar lei complementar por lei ordinária. Não, é lei complementar e plebiscito. Antônio, mas uma coisa me chamou a atenção. Você disse que o Congresso pode, querendo, fazer a lei complementar. Isso quer dizer que o Congresso pode negar-se a fazer a lei complementar? Pode. Apesar de a população ter dito sim, nós queremos, o Congresso pode falar não, a gente não vai fazer. Aí você fala, mas como assim? Porque o povo é o titular do poder, o povo diz que quer, por que o Congresso pode não fazer? Porque do Congresso faz parte também o Senado Federal, que leva em consideração o interesse dos estados. Talvez os estados não queiram um novo ente na federação para repartir competências e repartir eventualmente recursos repassados pela União. Então aqui você tem o processo de criação de estados. Diferente é o processo de criação de município. Para criar município, inicialmente precisamos de uma lei complementar federal, uma lei complementar feita pelo Congresso Nacional, dizendo qual é o momento do ano em que os municípios podem ser criados. Aí você fala, legal, né? Isso aí vai evitar que, por exemplo, municípios sejam criados na véspera de eleição para acomodar uma pretensão política divergente. Gostei, Antônio. Qual é o período? Então, esse é o problema. Essa lei complementar não foi criada até hoje, de modo que a gente não sabe quando os municípios podem ser criados. Só que é importante você colocar no radar. Essa lei complementar federal, embora seja um requisito, não foi criada até hoje. Mas, partindo de um pressuposto de que a lei complementar foi criada, o próximo passo é divulgar estudos de viabilidade municipal. É divulgar estudos demonstrando se vale a pena ou não criar um novo município. Vai ter saúde? Vai ter rede de esgoto conectada? Vai ter transporte para todo mundo? Não é simplesmente criar, a gente tem que criar a partir de uma premissa responsável. E o texto constitucional está todo encaixadinho aqui, porque após a divulgação do estudo de viabilidade municipal, veja, não é só fazer, tem que fazer e divulgar, aí o povo vai votar no quê? No plebiscito. Uma consulta prévia, novamente envolvendo a população diretamente interessada. Se a resposta foi não, acabou. Se a resposta foi sim, aí faz-se a lei estadual para criar o município. Aqui, normalmente, prova de concurso público ou exame de ordem, troca plebiscito por referendo, lei estadual por lei municipal. Não é diferente do que está aqui, é plebiscito e lei estadual. Perceba você uma coisa, a lei que cria o ente da federação novo é sempre uma lei de um ente acima do que está sendo criado. Então, eu não entendi. É muito simples. Para criar município, a lei é estadual. Para criar estado, a lei é federal. É assim que você vai marcar na prova. Esse é o processo de criação de estado e de município. É assim que normalmente cai na prova. Espero que você tenha entendido. Deixa aí seu comentário, encaminhe esse vídeo para alguém que eventualmente possa se interessar. Dá uma forcinha pro canal, né? De novo, se inscreve aí. É um canal que toda semana traz vídeos de direito constitucional para você. E se você está acompanhando o canal, te agradeço. Aguarde, vai ter novidade daqui a algumas semanas, tá legal? Tô criando um projeto bem legal. Já já vou divulgar. Grande abraço, tudo de bom, nos vemos por aí.